Fala galera, beleza? Eduardo Zanetti Lobo e hoje eu estou vindo com mais uma palavra, mais um devocional. Hoje eu vou compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração e queria compartilhar com vocês. Hoje eu vou estar trazendo o que Deus espera de nós para que Ele possa falar conosco e o que Deus faz para falar e se relacionar conosco. Amém? Queria compartilhar algo que está em Êxodo 3, do 1 ao 4, que diz: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho ao lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. O primeiro ponto para nós se relacionarmos com Deus é estarmos atentos aos sinais. Deus nos manda sinais antes de falar conosco. Percebemos aqui que Deus não vai já em direção a Moisés e aparece e fala com ele. Deus manda um anjo para dar um sinal, para ver se Moisés está atento ao que ele quer falar. Será que antes dessa sarça, será que Deus já não havia mandado outros sinais e Moisés não havia visto, não estava atento aos sinais de Deus? E isso muitas das vezes acontece conosco. Será que nós estamos atentos aos sinais de Deus? Será que nós estamos nos posicionando atentamente para captar aquilo que Deus quer nos mostrar antes de nos falar? Percebemos aqui que antes de Moisés dar um passo, Deus dá o passo primeiro. Deus sempre nos manda sinais, Deus sempre tenta falar conosco, mas o que Ele espera é o nosso passo. Ele dá o primeiro passo em mandar sinais e nós temos que estar atentos para nos dirigir até o sinal, para podermos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Então, que nós possamos estar atentos aos sinais de Deus, para que nós possamos ir em direção àquilo que Deus quer e ouvir atentamente o que Deus quer falar. Mas aqui no versículo 3 do 5, versículo 5 diz: Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Santificar. O que Deus quer dizer aqui? Ele manda os sinais. Se nós estivermos atentos e irmos na direção de Deus, antes de Ele falar, Ele quer que nós venhamos nos santificar. Ele pede para Moisés tirar a sandália dos pés, a sandália que carrega tudo o passado de Moisés, todo o que ele fez de errado, todos os seus representam os nossos pecados. Antes de Deus falar com Moisés e falar conosco, precisamos nos santificar. Precisamos estar em santificação com Deus. Precisamos pedir perdão dos nossos pecados. O que vem impedindo? Às vezes você tem visto os sinais de Deus, você tem se direcionado a Deus, porém você não tem se santificado e Deus não vai falar. Deus não fala com quem não se santifica. Deus não vai mais falar com quem está indo na presença dele de qualquer jeito, com quem se recusa a deixar os seus pecados, a se santificar para que ele possa falar. O que tem te impedido de ouvir aquilo que Deus tem falado? Você tem visto sinais, tem chegado perto, mas Deus não tem falado porque os seus pecados, têm te afastado de Deus e não tem deixado com que Deus fale com você. Apesar dos sinais, Deus espera que você venha se santificar. Sim, pecados de estimação que você tem mantido, você sabe que é errado, mas tem escolhido esse pecado ao invés de ouvir a palavra de Deus, ao invés de ouvir o que Deus tem para você. E que possamos hoje, ao assistir esse vídeo, ao ouvir essa palavra de Deus, cair em si, que venhamos nos esvaziar daquilo que tem nos impedido de falar com Deus e de ouvir atentamente o que Deus tem para a nossa vida, amém? Que possamos
forma, de uma vez por todas, nos santificar verdadeiramente, pecados ocultos, pecados passados, que você acha que não tem mais, e você ainda não pediu perdão, você ainda não se santificou, e isso tem te impedido de ouvir a palavra de Deus e o que Deus tem para a sua vida. Amém? Depois aqui, de santificar, o que nós temos que saber? Temos que saber que Deus está no controle de tudo. Depois de vermos os sinais, depois de nos santificar, Deus vai falar o que Ele quer para nós. Em Êxodo 3, versículo 10 e 11, Deus fala para Moisés: agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Também temos muitos de nós que estamos vendo os sinais de Deus, indo à direção dele, nos santificando, porém não temos confiado que Deus está no controle. Quando Deus fala para Moisés, quando Deus fala para Moisés, agora venha, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés pergunta a Deus: quem sou eu para ir a Faraó do Egito? Moisés não confia em Deus. Ele vê os sinais, ele santifica, mas não confia na palavra de Deus. E isso é exatamente o que muitas das vezes acontece conosco também. Temos ouvido a palavra de Deus, mas não temos deixado Deus à frente das coisas. Existem 3 opiniões. Existem a opinião, quando Deus fala conosco, nós pensamos que não somos capazes. Depois nós contamos para alguém ao nosso redor e essas pessoas também não acreditam em nós. Mas existe a terceira, que na verdade tinha que ser a primeira, que é a de Deus. Nós deixamos Deus, a palavra de Deus, ser a terceira opção, quando na verdade ela tinha que ser a primeira em nossa vida. Se Deus está falando, é que Ele sabe que somos capazes de cumprir. É que Ele conhece o nosso coração, não importa o que passou, não importa o que estejamos passando, mas Deus sabe que somos capazes. Não deixe que nada venha te paralisar. Se você está vendo o sinal, se você está se santificando e Deus está te direcionando, Ele está na frente e Ele vai estar com você em todo tempo, em todo momento. Que não venha mais receber palavras e deixar com que a sua opinião ou a opinião dos outros venha te paralisar. Mas que você saiba que se Deus mandou, Ele está à frente de tudo. Ele está à frente de todas as coisas, e se Ele está nos direcionando, quer dizer que vamos conseguir. Amém? Não importa o que vamos passar, Deus está na frente, e se Ele nos direcionou, é que Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa história antes mesmo de nós imaginarmos em nascer. Amém? Queria deixar essa palavra hoje no seu coração, ficou um pouquinho mais comprida, ficou o vídeo um pouco mais longo, mas eu creio que Deus queria que eu falasse disso para você hoje. Algo está queimando no meu coração e que venha entrar no seu coração também. Amém? Que venhamos viver o que Deus quer, mas da maneira que Ele quer, não da nossa forma, de qualquer jeito. Que venhamos seguir os passos, que venhamos estar atento aos sinais, que venhamos nos santificar e que venhamos crer que Deus está na frente de todas as coisas. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe a vida de cada um.